Pois é, se pensa que o seu computador ou o telemóvel, onde quer que seja que esteja a ouvir este vídeo, está estragado, não está. Isto é mesmo o canto da cigarrinha. E temos aqui o Gonçalo para nos falar desta espécie, cigarrinha ruiva. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Estava a pensar exatamente o mesmo, que os nossos ouvintes, quando começarem a ouvir este som, pensam que houve qualquer problema com o vídeo e que em vez de se ouvir eu e tu a falar, só se houver ruído. Mas não, isto é mesmo o som do canto da cigarrinha ruiva, que é a nossa espécie de que vamos falar nesta conversa. E esta espécie é número 257 da tua lista, não é? Exatamente. Conta-nos lá onde é que viste esta espécie pela primeira vez. Eu vi esta espécie na Lagoa de Santo André, Lagoa de Santo André no dia 1 de maio de 1990. Para ser rigoroso, eu não o vi, eu ouvi. Eu ouvi. Nesta ocasião, eu não vi. Embora eu considero, para a minha lista pessoal, as espécies que eu identifiquei de ouvido. Há pessoas, sei que há alguns observadores muito puristas que não aceitam como primeira observação uma situação em que a ave só tenha sido ouvida. Só tenha sido ouvida e, portanto, dizem que para a primeira observação tem que se ver. Eu nunca me guiei por esse critério, mas, enfim, isto são os meus critérios pessoais. Eu não estou a competir com mais ninguém e eu sempre considerei que desde que eu tenha identificado positivamente a espécie, o registro é válido e, portanto, eu considerei esta como sendo a minha primeira observação, aqui entre aspas, porque efetivamente não vi. Só em registros mais tarde é que eu tive a oportunidade de efetivamente ver a espécie ao vivo e de observar a cantar. Nesta situação, eu tinha ido à Lagoa de Santo André, mais o meu amigo Alberto, foi quando fiz a segunda observação da gaivina da asa branca, da Clidonis leucopteris, que eu relatei na conversa anterior, que aliás foi a primeira raridade que eu descobri. Eu já tinha visto algumas descobertas por outros, mas essa gaivina da asa branca foi a primeira que eu descobri, primeira raridade, e foi também nessa ocasião, na Lagoa de Santo André, que então eu tive a oportunidade de ouvir a cigarrinha ruiva a cantar, a fazer este som que nós acabamos de escutar. Este som pode fazer lembrar um inseto, dado assim o seu timbre repetido e prolongado, e é também isso que está por trás do seu nome científico, porque Locustella, Locustella significa pequeno gafanhoto. Locustella, que é o género a que esta ave pertence, que o nome científico é Locustella lucinioides. Locustella é pequeno gafanhoto e é um diminutivo de locusta, que é gafanhoto em latim. Portanto, este nome Locustella pretende ser uma referência ao canto monótono que faz lembrar um inseto. E e não é a única cigarrinha que nós temos, não é? Portanto, ou seja, como é que se tu só ouviste esta espécie na primeira vez, conseguias distingui-la de outras cigarrinhas? Bom, nós temos em Portugal outra espécie de cigarrinha que é a cigarrinha malhada, que é a Locustella nevia, só que a Locustella nevia não nidifica em Portugal. Ela aparece nas passagens migratórias, sobretudo no outono, mas também há registros de primavera e há registros raros, mas há, de cigarrinhas malhadas a cantar na passagem migratória primaveril, em março ou abril. Só que o canto da cigarrinha malhada, embora seja também assim prolongado, tem um ritmo diferente. E eu já conhecia essa diferença porque já tinha ouvido gravações, quer de uma, quer de outra. Portanto, eu consegui perceber que era a cigarrinha ruiva que estava ali a cantar, porque a outra tem o timbre não é tão carregado e o ritmo é um bocadinho mais lento. Além disso, eu também já estava um bocado na expectativa de conseguir encontrar esta espécie na Lagoa de Santo André, porque já me tinham dito que a espécie ocorria ali na época de reprodução, a cigarrinha. Portanto, o registro não foi totalmente inesperado, mas como te disse, o canto da cigarrinha malhada é diferente e, além disso, raramente se faz ouvir em Portugal. Uh, Tu referiste tanto que esta vem para se reproduzir por cá, não é? De onde é que ela vem? Exatamente, ela inverna em África
e vem a Portugal para se reproduzir, e para isso ela ocupa caniçais e outras zonas com vegetação emergente. Segundo me constou, aliás, está escrito na página sobre esta espécie do Portal Aves de Portugal, esta espécie dificilmente é vista durante passagem migratória, não é? Até porque isto aqui é destino final, imagino eu. Mas então presumo que as que vão para outras zonas da Europa não passem muito por aqui, será isso? Isso é uma parte da questão, mas tem a ver também com a estratégia migratória desta espécie, porque nas zonas onde há aparecimento de aves em migração, nomeadamente de migração de outono, quer em Portugal, quer noutros países, onde aparecem muitas flosas e papa-moscas e chascos e petinhas e outras aves migradoras, a cigarrinha ruiva não costuma aparecer em passagem. E não é só aqui, é um pouco por todo o Mediterrâneo, mesmo mais ao Oriente, porque elas também nidificam no leste da Europa. Portanto, há uma quase total ausência desta cigarrinha daquilo que teoricamente seriam as áreas de passagem. E a explicação que tem sido apresentada para, enfim, dar resposta a esta dúvida é que estas aves façam voos diretos e ininterruptos desde as zonas de reprodução até aos trópicos. Não sabemos se é isso que se passa, mas pode acontecer. Portanto, imagina, elas acumulam grandes camadas de gordura e depois estão ali 10 ou 15 dias a voar diretas até às zonas de invernada na África tropical e só então é que descansam. Não fazem, digamos, paragens para abastecimento a meio do caminho, como acontece com outras espécies. Mas isto é uma hipótese que eu saiba nunca chegou a ser comprovada. Agora, o que se sabe é que elas não aparecem em passagem, ao contrário de outros passariformes migradores. Portanto, esta é a hipótese que tem sido mais vezes apresentada. E a nível da Europa, ou seja, nestas áreas de nidificação, pelo que eu percebi, a Península Ibérica e Portugal em particular, nem sequer é das áreas mais relevantes para a nidificação desta espécie. Não, porque isto é uma espécie essencialmente do leste da Europa. Portanto, ela é mais abundante a leste, e quando nós olhamos para o mapa do EBBA, nós percebemos isto pela cor das bolinhas. Na metade ocidental da Europa, as bolinhas que têm a cor com o número estimado de casais são clarinhas, portanto, que sugere baixas abundâncias, e vão se tornando mais escuras à medida que avançamos para leste. Há dois países que se destacam pela grande abundância de cigarrinhas, que são, por um lado, a Hungria, por outro lado, a Roménia. E, portanto, esses dois países têm uma grande quantidade de. Talvez por terem muito habitat disponível, tenham maior quantidade. Agora, a realidade é que os números disponíveis em termos de estimativas populacionais para o leste da Europa são gigantescos. Na Hungria temos entre 51 mil e 56 mil casais, e na Roménia andará entre os 100 e os 200 mil. Eu presumo, não fui ver ao detalhe, mas olhando para o mapa, eu presumo que a maioria destes casais estejam no delta do Danúbio, que é uma das zonas úmidas mais importantes da Europa Oriental. O Danúbio, portanto, que é um rio que passa por Viena e por Budapeste e que corre para sueste em direção ao Mar Negro, e o delta do Danúbio é uma área úmida muito relevante na Europa Oriental. E, portanto, eu penso que será aí que está esta grande população romena de cigarrinhas. Também há muitas na Ucrânia. Portanto, Hungria, Roménia, Ucrânia e Bielorrússia, no seu conjunto, representam cerca de 2/3 da população europeia desta espécie. Na Europa Ocidental, os números são muito mais reduzidos e isso aplica-se à Península Ibérica também, como referiste. Referiste o Atlas e eu também costumo olhar para o Atlas quando me preparo aqui para as nossas conversas e nomeadamente aqui para a questão comparativa entre o Atlas, o primeiro e o segundo.
E Estás a uma falar das coisas do do europeu, EBBA, do do europeu, do EBBA, europeu. portanto, Sim, do europeu, sim. EBBA, exato. Uma das coisas que se nota, e aliás isto é referido aí em vários sítios também, é que tem-se registado um aumento da população nas zonas mais orientais e a norte da distribuição, e nas zonas mais ocidentais e mais a sul, uma redução para a qual, curiosamente, a Península Ibérica parece ser uma exceção. Exato, exatamente. Pois, eu estive a ver esse mapa, portanto, ou seja, como nós só estamos aqui a falar, não estamos a apresentar imagens, temos que descrever, mas está a haver um aumento a leste, na Ucrânia, na Bielorrússia, nos países bálticos, no sul da Suécia e da Finlândia, portanto, elas estão-se a expandir para leste e para norte, e depois há uma grande diminuição, sobretudo em França, mas também Itália, Grécia e certas zonas da Alemanha, da Inglaterra e da Dinamarca. Mas depois em Espanha há um aumento. E eu fui ver o que é que diz o texto, que interpretação é que eles dão. E de facto, este texto é verdadeiramente um hino àquilo que eu já tenho referido várias vezes, que é a justificação para as alterações são sempre as alterações climáticas, exceto quando não dá jeito. E quando não dá jeito, arranja-se outra justificação. E então o que nós vemos aqui no texto é que se diz que em Espanha, efetivamente, em Espanha é o único país do Sul, porque a espécie aumentou a norte, diminuiu a sul, que a Espanha é o único país do Sul em que houve um aumento e que eles não entendem muito bem porque é que há este aumento, portanto, eles ficam confusos com este aumento no Sul e diz que provavelmente tem a ver com a criação de novos habitats, como, por exemplo, novos reservatórios. Já a expansão para Nordeste claramente deverá estar ligada às alterações climáticas, dado que isto está de acordo com o que os modelos prevêem. Portanto, voltamos àquela questão que é se a expansão, se o movimento está em linha com o que se prevê os modelos, a explicação das alterações climáticas é quanto baste e não se procuram outras explicações, enquanto que se vai na direção contrária, é sempre difícil de encontrar uma justificação e avançam-se outras hipóteses. E neste texto isto está flagrantemente claro. Segundo consta também, acho que esta espécie é assim um bocado dada a flutuações populacionais, por, como acontece com muitas outras espécies associadas a zonas úmidas, não é? O estado das zonas úmidas afeta significativamente a população de ano para ano. Exato, porque é como acontece com as gaivinas de que falámos recentemente, há estas zonas úmidas onde cresce vegetação emergente, que são zonas palustres, normalmente são zonas de água pouco profundas. E basta vir um ano um bocadinho mais seco e essas zonas podem ficar completamente enxutas devido à evaporação ou à drenagem e então não têm condições para as aves que nidificam em caniçais. Por outro lado, em anos muito chuvosos, podem acumular uma tal quantidade de água que a vegetação depois não fica com a altura ideal. Portanto, tal como referes, as aves ligadas a estes meios aquáticos, especialmente zonas palustres, são bastante sensíveis à flutuação dos níveis de água e isso pode afetar quer o número de indivíduos reprodutores, quer o sucesso reprodutor de uns anos para outros e, portanto, tem como consequência grandes flutuações, sim. É interessante. Uma das coisas também que eu achei curioso, acho que já falámos, outras espécies também têm uma estratégia semelhante em termos reprodutivos, pelos vistos. Os machos basicamente tomam conta do território e depois as fêmeas é que acabam por, digamos, escolher os territórios, os machos com os melhores territórios, fazer o ninho e etc, etc. É uma estratégia, de certa forma, típica destas aves de meio de zonas palustres, digamos assim, não? Sim, penso que sim. Aliás, uma das características do sistema reprodutor desta espécie é a poligamia. Portanto, alguns machos desta espécie são polígamos,
o que significa que podem estar ali a acudir, digamos assim, a duas ninhadas diferentes, postas cada uma por uma das fêmeas. Isto acontece com o roxinol pequeno, perdão, com o roxinol grande dos caniços, que também partilha este tipo de habitat. Portanto, será certamente parte de uma estratégia que se calhar é comum a várias espécies de caniçal. E pelos vistos, este aspecto do serem territoriais é bastante interessante, porque pelo que eu tive a ver, nunca há concentrações assim muito elevadas, tipo meia dúzia de casais por não sei quantos hectares ou coisa assim do género. Portanto, dá a sensação que as aves são mesmo muito territoriais e dispersam-se muito nas zonas de nidificação. Bom, a densidade de casais variará, como acontece com outras espécies, variará certamente com a qualidade do habitat. Em Portugal, o local que se sabe que tem maior densidade e maior abundância é a Ria de Aveiro. E na Ria de Aveiro, onde existe bastante extensão de habitat e alguns com bastante qualidade, a densidade populacional anda à volta de 15 casais por cada 10 hectares. Isto é mais do que um casal por hectare. Portanto, é uma densidade já razoavelmente elevada. No resto do país, que eu saiba, as densidades não são tão grandes, embora não sei se há estudos quantitativos para outras zonas do país, porque o que se sabe é que a maioria da população do nidificante do país está no chamado Baixo Voga Lagunar, portanto, que é aquela zona adjacente à Ria de Aveiro, correspondente à várzea do Rio Voga. E aí sabe-se que essas densidades são elevadas. Eu penso, daquilo que eu conheço do resto do país, que no resto do país não há manchas tão extensas de habitat como existem na Ria de Aveiro. Portanto, não sei até que ponto é que podemos fazer comparações em termos de densidades. Agora, o que se sabe é que há zonas onde a espécie diminuiu de forma acentuada. Okay? Um caso desses que está bastante bem documentado é o Paúl do Boquilobo, que fica no concelho da Golgã, meio Torres Novas, onde na década de 1970, segundo trabalhos da época, haveria 25 a 30 casais, e o Paúl do Boquilobo, pronto, é uma zona com uma pequena zona úmida, mas ainda é uma zona importante. Havia 25 a 30 casais, 20 anos depois, na década de 90, havia apenas 4 a 5 casais, portanto uma queda de 80%, e a partir de 2001 a espécie deixou de ser observada no local. As razões não sei se estão claras, possivelmente terá a ver com a degradação do habitat ou da disponibilidade alimentar. A verdade é que o Paúl do Boquilobo, apesar de ser uma reserva, e nota que o Paúl é uma reserva natural onde existem fortes restrições de acesso. Eu até arrisco dizer que de todas as áreas protegidas de Portugal é uma das que tem mais restrições de acesso mais severas, ou seja, onde as pessoas não podem entrar. E ainda assim, isso não impediu que a espécie tenha desaparecido completamente do Paúl do Boquilobo. Porquê? Não sei, não faço mesmo ideia. Não se pode entrar no interior do Paúl sem autorização, mas sabe-se que as águas do Paúl continuam a ser drenadas para a agricultura e, portanto, e além disso, o Paúl está também fortemente atacado por plantas invasoras, como, por exemplo, o jacinto de água, que é um problema bastante sério em várias zonas úmidas. Não sei, estou aqui a pôr a hipótese, não sei até que ponto é que isto interfere ou não com a qualidade dos habitats, mas sabe-se que as espécies invasoras são uma das 5 principais causas de perda de biodiversidade a nível mundial. Portanto, eu arrisco dizer, embora sem dados que o sustentem, mas arrisco dizer que a presença do jacinto de água faz mais mal do que bem às aves do Paúl. Portanto, não me surpreenderia que houvesse ali alguma relação ainda que indireta. O estatuto de ameaça em Portugal é vulnerável, certo? O estatuto de ameaça efetivamente é vulnerável, embora é preciso dar aqui uma nota acerca da forma como esse estatuto é determinado. Portanto, efetivamente, a espécie está na categoria vulnerável e o motivo apontado na lista vermelha
é que a população, estamos a falar da população nidificante, é reduzida e que se admite ser inferior a 1000 indivíduos maturos. Portanto, isto é o critério populacional. Há outros critérios para atribuir categorias de ameaça, mas neste caso usou-se o critério populacional e a lista vermelha diz, a partir do momento em que tem menos de 1000 indivíduos maduros no país, isso já qualifica para estar na categoria vulnerável. Até aqui eu não teria nada a dizer, até porque o valor de haver menos de 1000 me parece perfeitamente razoável, tendo em conta que os dados disponíveis, que não são muitos, sugerem que na Ria de Aveiro, ou pelo menos no início do século XXI, havia 350 a 400 casais desta espécie, portanto estamos a falar de 700 a 800 indivíduos, mas no resto do país não havia muito poucos. Havia alguns na Lagoa de Santo André, meia dúzia no Algarve, alguns no Baixo Mondego, mas eu acho perfeitamente possível que não haja mais de 500 casais no país e, portanto, a hipótese de haver menos de 1000 indivíduos que é colocada na lista vermelha parece-me um número que se ajusta. O problema acontece quando no mesmo site da lista vermelha vamos consultar a página da espécie na secção do Atlas de Nidificantes. É que no Atlas de Nidificantes tem lá estimativas populacionais para todas as espécies, incluindo para a cigarrinha ruiva, e a estimativa que lá aparece é 1000 a 5000 casais. Ora, se a lista vermelha diz que a população nidificante andará abaixo dos 500 casais, que são os tais 1000 indivíduos maturos, de onde é que vem este 1000 a 5000 casais, que é mais do dobro? Isto levanta aqui várias questões. A primeira é que fica a sensação que quem fez a lista vermelha não olhou para os números do Atlas e quem fez o Atlas e trabalhou estes dados não olhou para a lista vermelha, apesar de estarem os dois trabalhos no mesmo site. Portanto, não é a primeira vez que eu comento isto, já houve várias espécies em que isto aconteceu, em que os números não casam uns com os outros. Portanto, 1000 a 5000 casais, estamos a falar de 2000 a 10.000 indivíduos maduros, que é imenso. Eu acho isto absurdamente elevado. Inclusivamente, este número é superior à população estimada para a Espanha, que está entre 1800 e 2000 casais. E em Espanha há muito mais do que cá, não tem comparação. Portanto, eu acho este número muito, muito alto. Não casa com o da lista vermelha, e se este número fosse um número bom, já não entrava para vulnerável. Na melhor das hipóteses, ficava como NT. E então nós podemos perguntar de onde é que veio este valor. Este valor veio do relatório da Diretiva Aves, que foi entregue por Portugal à Comissão Europeia em 2019, referente ao período de 2013 a 2018, e a fonte dos dados foi, como já aconteceu com outras espécies, o eBird. Portanto, a entidade que compilou estes dados e a forneceu à Comissão Europeia, que foi o ICNF, entendeu que a melhor forma de obter uma estimativa populacional da cigarrinha ruiva para Portugal era ir ao eBird. Foi ao eBird, não faço ideia como é que leu aqueles dados, mas a verdade é que chegou a uma estimativa populacional de 1000 a 5000 casais, que, como eu disse, me parece um valor absurdamente elevado e que não bate certo com a da lista vermelha. Eu tenho alguma expectativa de ver o novo relatório, porque eles têm que ser entregues de 6 em 6 anos, portanto o novo relatório teria que ser entregue em 2025. De acordo com as informações que eu tenho, ele já terá sido entregue e aguarda validação pela União Europeia. Vamos ver se os valores se mantêm, vamos ver se continuam a usar o eBird como fonte dos dados ou se vão recorrer a outras fontes. Agora, o que eu te posso dizer é que eu não acredito minimamente neste valor de 1000 a 5000 casais, que acho um valor que não tem qualquer correspondência com a realidade. Aqui uma curiosidade. O nome desta espécie em inglês é Savi Warbler, não, uma coisa assim do género. Savis, com apóstrofo. Savi, apóstrofo S. Yeah. Savis Warbler. O que é este Savi? Ora, Savis, eu estou a dizer o apóstrofo S, porque o apóstrofo S nós usamos quando é para nos referirmos ao nome de alguém, não é? É como Alduin Sgal ou Teminx Stint. Portanto, Savis refere-se ao nome de uma pessoa. E essa pessoa era um ornitólogo italiano chamado Paulo Savi, filho de outro naturalista italiano chamado Gaetano Savi. Ora, o nosso amigo Paulo Savi,
que viveu no início do século XIX, ele encontrou perto de Pisa, que é uma cidade italiana conhecida pela sua famosa torre inclinada, encontrou uma ave que ele achou que seria uma espécie nova para a ciência. Encontrou em 1821 ou 22, suspeitou muito bem, e depois acabou por fazer a descrição formal da espécie em 1824. E como foi ele que a descreveu, o nome científico não reflete o nome de quem descreve, mas às vezes os nomes comuns refletem o nome de quem encontrou a espécie. E, portanto, Savis warbler é um termo genérico em inglês que significa flosa, embora a taxonomia foi alterada, mas eles continuam a usar o warbler, portanto, o warbler aplica-se a aves de diferentes famílias. Mas o Savis warbler significa flosa de Savi, ou seja, é a flosa descrita pelo senhor Savi, é o que isto significa numa tradução literal. Portanto, Paulo Savi descreveu esta espécie, chamou-lhe Silvia lucinioides, portanto já existia o género Silvia, e ele achou que isto era parecido com as totinegras, meteu no género Silvia e chamou-lhe lucinioides, que quer dizer parecida com o roxinol, porque o roxinol é lucínia. Ora, parecida em quê? Ela canta de uma maneira diferente. O parecido aqui tem a ver com os tons da plumagem. Little Brown Job, não é? Sim, mas ela é assim castanha e nós até lhe chamamos cigarrinha ruiva, portanto ela é castanha quase ruiva, e portanto ele entendeu que aquilo, segundo ele, os caçadores até podiam confundir esta espécie com um roxinol, e então ele chamou-lhe, é como se fosse a totinegra tipo roxinol, ou parecida com o roxinol. Daí o nome Lucinioides. Mais tarde, ela é transferida para o género Locustella, que eu já expliquei que tem a ver com a referência ao gafanhoto, devido ao seu canto, que faz lembrar um inseto. Portanto, isto, numa tradução muito literal, isto seria a cigarrinha que se parece com o roxinol, descrita pelo Sr. Savi, por isso é que em inglês se chama a flosa de Savi. E tem 3 subespécies, certo? Tem 3 subespécies, sendo que por cá só ocorre a subespécie nominal. Depois há uma outra subespécie que vai desde o leste da Ucrânia até ao Cáucaso e em parte da Rússia, e uma terceira subespécie que vai desde da Ásia Menor, portanto da Anatólia, para leste, pela Ásia adentro até à Mongólia. Portanto, na Europa centro e oeste só temos a subespécie nominal, que é aquela que ocorre por cá e que supostamente, como eu disse, como elas não fazem muitas paragens migratórias, os movimentos estão mal estudados, mas supostamente elas vão invernar ali para as bandas do Senegal e do Mali. Gonçalo, só uma questão muito rápida para esclarecer aqui uma dúvida também taxonómica, porque eu vi uma referência de que esta espécie pertencia a uma família Megaluridae, e no entanto, também vejo uma referência a dizer que que esta espécie pertence à família Locustelidae. Isto é só uma questão de variações taxonómicas ou... Ela esteve no passado na mega família Sylvidae, que era a família que juntava totinegras, roxinóis dos caniços, flosas poliglotas, flosas comuns, musicais, roxinóis bravos e fuinhas. Portanto, no passado isto estava tudo naquela família chapéu que era a Sylvidae. Essa família há uns anos foi retalhada e foi criada a Filoscopidae, a Acrocefalidae, Cisticolidae, Setidae e Locustelidae. Mas, como muitas vezes acontece, as autoridades taxonómicas nem sempre estão de acordo. Eu agora não tenho de memória qual é a autoridade que classifica isso na família Megaluridae, que é uma família que atualmente nem sequer está representada na Europa. Nem sei se essa classificação está atual, porque estas coisas estão sempre a mudar. Mas de acordo com o Birds of the World, ela está atualmente na família Locustelidae, efetivamente.
Portanto, eu penso que é nessa. Aliás, segundo o EBBA, segundo o EBBA2, também está na família Locustelidae. Eu penso que esse é atualmente a classificação mais consensual. Agora, nós nunca sabemos se isso no futuro vai ser alterado ou não. Pois, Veremos. enfim, a taxonomia está sempre aos saltos, não é? Sim. Gonçalo, obrigado. Ficamos por aqui hoje. Qual é a próxima espécie? Queres dizer alguma? Opa, a próxima espécie é uma espécie que tem uma história muito triste, porque é uma espécie que nidificava em Portugal quando eu comecei a ver aves e que eu ainda tive a oportunidade de ver alguns dos últimos indivíduos, mas que atualmente já não se reproduz no nosso país. Ainda há pouco tempo fizemos um webinário acerca dessa espécie. Estou a falar do airo, o airo ou arau, que ocorria no arquipélago das Berlengas. Portanto, eu fui às Berlengas pouco tempo depois desta visita a Santo André e foi lá que tive a oportunidade de observar pela única vez que vi os airos que lá ocorrem. Será então o tema da nossa próxima conversa. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Até à Obrigado e até à próxima. próxima.